Imagina a vida do judeu que ele sobreviveu ao Holocausto. Ele estava morando, por exemplo, na Holanda, estava na França, ocupado pelos nazistas, estava na Alemanha. E aí ele foi para o campo de concentração, a família às vezes inteira morreu. Você não precisa imaginar. Mas depois voltava. Eu posso te contar a história dos meus pais. Perfeito, por favor. Meus pais são esse exemplo de jovens de 17 e 20 anos que só sobreviveram ao Holocausto porque foram levados para campos de concentração e trabalharam como escravos durante 3 anos. E foi isso que permitiu que eles sobrevivessem. Todo o resto da família, os irmãos menores e os pais e os tios e os avós foram todos mandados para Auschwitz e exterminados. E é isso que torna tão importante a ideia de que os judeus necessitam um local soberano para que isso nunca mais volte a passar. E depois nunca mais aconteça. Vieram para o Brasil? Vieram para o Brasil como Fugidos. sobreviventes, refugiados, reconstruíram a sua vida no Brasil. Sempre agradecemos de coração a forma como eles foram recebidos com muitos dos seus amigos e recriaram as suas vidas aqui no Brasil. Mas isso também normalmente não se aborda como uma das motivações que fazem com que a população israelense seja tão resiliente. A memória do Holocausto está sempre no passado dessa memória coletiva. É porque eu ia pegar o exemplo do seguinte, Samuel. Seus pais vieram para cá. Imagina o cara que ele foi pego na Alemanha, foi mandado para o campo de concentração, ele sobreviveu e depois ele voltou para a cidade onde os vizinhos denunciaram ele ocuparam a casa dele. Não só denunciaram, muitos judeus foram mortos quando voltaram para suas casas. Exatamente. Por esses vizinhos que estavam morando lá. Era isso que porque o pessoal pensar, a Alemanha nazista perdeu. Então, na hora, o cara que tinha suástica tatuada, ele deixou de ser nazista? Não, ele continuava lá. Então, por isso que ganhou muita força essa imigração, né, do pessoal para as terras que viriam a ser Israel. Mas eu fico imaginando o caldeirão de pólvora, que é e que era naquela época. Porque logo quando Israel foi criado, teve essa guerra. E aí também, acaba a guerra, Israel ganha, mas não acabam os sentimentos, a revanche, né? O pessoal que perdeu parentes. Então, eu imagino o quão complicado é o convívio naquela região. E aí o Oliver, ele colocou, poxa, se você pega a faixa de Gaza, um território relativamente pequeno, e com 2 milhões de pessoas vivendo lá, sim, a maioria é muito nova. É muita gente. E eles não têm acesso às informações todas. Então, o que eles veem é que os amigos deles morreram, por exemplo, num bombardeio, numa reação de Israel contra o Hamas. Porque o Hamas é um grupo terrorista, ele não está vestido de combatente, lutando legitimamente contra outro exército. Não, ele está usando subterfúgios, ele se esconde no meio da população. Então não dá para saber quem é o combatente, quem não é. Então é muito complicada a situação. É uma natureza ruim. Mas também um outro complicador é que esses jovens, antes de verem o que está acontecendo, eles foram educados nas escolas administradas pelo Hamas para odiar não só os israelenses, mas os judeus como um todo. E por isso terroristas muçulmanos, fundamentalistas islâmicos, perpetram atentados em todo o mundo contra comunidades judaicas que, em princípio, podem não ter nada a ver com o que acontece em Israel, muitas vezes se opõem a políticas de determinados governos israelenses. Eu frequento um clube judaico aqui em São Paulo. No sábado, na hora do almoço, já tinha uma viatura da polícia na porta do clube. A percepção de que o que está acontecendo em Israel pode afetar as comunidades judaicas ao redor do mundo tem a ver com essa educação para o ódio que as crianças palestinas recebem na maioria dos casos. Eu não vou dizer que é todos, mas as organizações fundamentalistas que pregam o ódio certamente ensinam as suas crianças desde a mais tenra idade, infelizmente.